Voltei, quarto ano, agora com o segundo vídeo, com a segunda parte da nossa aula de ciências de hoje. Bom, então vamos lá para a página 190. Na página 190 diz assim: os materiais são transformados. Leia a situação a seguir. Que cheiro delicioso! Venha cá, Fábio, estou preparando o almoço. Então, nós temos ali a cena, né? Onde o senhor está na cozinha preparando o almoço. Nós temos ali o fogão a lenha, as panelas com os alimentos, né? E ele está fazendo a preparação do almoço. No número 1 diz assim: assinale os quadros das situações apresentadas na cena que você acha que envolve transformação de materiais. Então, vamos lá. A primeira cena que nós temos aqui é do quê? É da madeira queimando, né? Então, essa madeira, ela está sofrendo uma transformação de materiais? Sim, ela está queimando, então ela está se modificando. Então, pode fazer o X. Alimentos cozinhando. O alimento que está dentro da panela, quando ele foi colocado, provavelmente ele estava o quê? Cru, né? Depois que ele ficou pronto, ele já não tem mais como retornar à sua forma original. Então, teve uma transformação de materiais também. Pode fazer o X. O ovo fritando, que foi o exemplo que eu dei para vocês no vídeo anterior, também sofre uma transformação. Pode fazer o X. E por último, a casca do ovo que se quebrou, que também sofreu uma alteração, né? Uma modificação, uma transformação. Então, pode marcar o X também. Ao responder as questões acima, você deve ter percebido que diversas situações do dia a dia envolvem a transformação de materiais. Algumas dessas transformações são reversíveis, outras são irreversíveis. As transformações irreversíveis são aquelas que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados. As transformações irreversíveis são aquelas em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. Então, os exemplos que eu dei lá de transformação reversível, a água lá, o gelinho que derreteu, voltou ao seu estado original da água líquida. Então, essa é uma transformação o quê? Reversível. As transformações irreversíveis, como exemplo, eu usei o ovo que foi frito, que não tem como voltar ao seu estado original, então, irreversível. Veja o exemplo a seguir. A água líquida que está cozinhando os alimentos se transforma em vapor. Em determinadas condições, esse vapor de água pode retornar ao estado de água líquida. Esse é um exemplo de transformação reversível. Depois de frito, o ovo não adquire novamente as características que apresentava logo após ser retirado da casca. Esse é um exemplo de transformação irreversível. Então, os dois exemplos de reversível e irreversível. Observe a fotografia ao lado. Então, nós temos ali novamente, né, o fogão, a lenha queimando, que está servindo para cozinhar os alimentos que estão na panela. Número 2. Que tipo de transformação a queima da lenha representa? Então, será que essa lenha que está queimada aqui, ela pode voltar a ser como era essa aqui que ainda não se queimou inteira? Será que então essa transformação ela é reversível ou irreversível? Ela não tem como voltar como ela era antes, então ela é irreversível. Então escrevam lá, irreversível. No número 3 diz assim: e o cozimento dos alimentos? A mesma coisa, depois que esse alimento ficar pronto, ele não tem como voltar como ele era antes, quando ele foi colocado ali na panela. Então, é irreversível também. Além de reversíveis ou irreversíveis, as transformações dos materiais podem ser físicas ou químicas. Agora, observe as situações a seguir. Situação 1. Então, eu tenho a folha de papel sulfite aqui inteirinha e depois eu tenho a folha de papel sulfite picada.
picado. As propriedades dela continuam sendo a mesma, vejam. Ela só foi picada, né? Então, ela continua branquinha. Na situação 2, a folha de papel sulfite queimada. Estão vendo que ela se modificou? Ela teve uma alteração até de cor. Então, diz ali assim. 4. Assinale a situação na qual você acha que as propriedades do material, nesse caso o papel, foram mantidas. Que o papel continuou sendo o mesmo, tendo as mesmas propriedades, continuou sendo branquinho. Foi na situação 1 ou na situação 2? Foi na situação 1. Então, façam um X lá na situação 1. Nas transformações físicas, os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados, como ocorreu com o papel após ser picado. As transformações químicas também são chamadas de reações químicas. Quando elas ocorrem, formam-se novos materiais que apresentam propriedades diferentes do material original. Ao queimar o papel, ele é transformado em cinzas e ocorre a liberação de calor, por exemplo. De maneira geral, podemos reconhecer que ocorreu uma transformação química quando há formação de gases, mudanças de cor, liberação de calor ou de luz, entre outras evidências. Página 193 agora. As transformações podem ocorrer por causa de diferentes fatores, como a umidade, a luz, o aquecimento e o resfriamento. Vamos estudar alguns exemplos. Alguns materiais, como a sílica gel, absorvem a umidade do ambiente, sofrendo uma transformação. Veja, então aqui nós temos ela sem absorver a umidade do ar, ela é azul. Após absorver essa umidade do ar, ela mudou de cor, ó, ela sofreu uma transformação, ela ficou vermelhinha. Então, ali, 5. O que aconteceu com a sílica gel ao absorver umidade do ar? Ela mudou de cor, passou de azul para vermelha. Uma importante transformação que ocorre naturalmente nos ambientes por ação da luz é a fotossíntese. Explique como ocorre o processo de fotossíntese. Então, como ocorre o processo de fotossíntese? A planta, ela absorve a luz solar, o gás carbônico e libera o quê? Libera o gás oxigênio e a glicose. Então, isso é uma transformação química, né? A troca de gases. O cozimento dos alimentos, a queima da lenha e do papel são alguns exemplos de transformações que ocorrem por aquecimento. Número 7. O resfriamento também pode causar transformações dos materiais? Cite um exemplo. Será que só aquecer faz a transformação ou o resfriamento também? O resfriamento também. Quando eu pego a água e coloco lá no congelador, essa água resfria e chega a congelar, formando gelo. Então, está aí um exemplo de resfriamento. A lava liberada na superfície da Terra em erupções vulcânicas se transforma em rochas após ser resfriada. Então, aqui a lava muito quente, depois que ela resfriar, ela vai se transformar em rochas. Então, aí mais uma transformação por resfriamento, né? Na página 194 e 195, nós temos as atividades. Então, vocês vão fazer as atividades dessas duas páginas aí em casa, com calma, agora sozinhos, tá? E eu espero vocês na nossa aula Meet daqui a pouquinho, tá? Então, façam a tarefa com atenção e até mais!